Agora, nessa videoaula, nós queremos deixar claro para vocês uma condição. Que esse processo todo que nós estamos falando, que o relacionamento que nós vivemos hoje, que isso que nós estamos construindo não é algo acabado, é uma construção. E tudo isso foi obtido através de muito propósito, através de um querer, através de muita oração mesmo. Nós nos dispusemos a escrever uma história diferente. E não foi no amor. Foi porque muitas vezes nós, como contamos nos episódios anteriores, nos sentíamos invalidados, incapazes, insuficientes, não merecedores. Mas a gente decidiu que não seria mais dessa forma. A gente decidiu que queria construir algo diferente, que essa dor estava excedendo os limites e que a vida, de uma forma geral, estava perdendo um pouco do brilho. Por quê? Porque tudo aquilo que nós víamos em nós mesmos tinha se perdido. Nós nos enxergávamos pessoas sem valor. Eu faço até uma analogia que enxergava como uma pessoa sem crédito. A analogia no seguinte sentido: quanto mais você movimenta ali sua vida financeira, suas finanças, você vai ganhando crédito, o seu score vai aumentando. Por conta das falhas que eu cometi no passado, eu sentia que meu score estava baixo. Eu não tinha crédito no mercado. Mas isso era uma visão minha. Eu não me dava o crédito. Eu não permitia que a minha vida estivesse com crédito. Até que um dado momento eu disse, isso precisa mudar. Como fazer? Não sei. O que fazer? Não sei. E aí eu adotei a melhor das estratégias. Joelhinhos no chão, muita oração. Nessa quaresma em que eu conheci a Jéssica, eu tinha me disposto a fazer a quaresma porque eu não aguentava mais a vida que eu tinha. Eu tinha perdido o brilho, eu tinha perdido a identidade. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito autêntica. Eu me via uma pessoa medrosa, uma pessoa retraída. Então, se a gente perde de fato a nossa essência, se a gente se percebe perdendo essa essência, algo precisa ser feito. E ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai conseguir agir por nós. Por mais que existam pessoas que amam, ninguém faz isso por você. E é muito importante esse entendimento que depende de nós mudarmos a nossa posição e aprender a se amar e se valorizar primeiro. Porque ninguém vai te amar e ninguém vai te valorizar se isso não vier de você. Ninguém vai te dar aquilo que você não permite receber. E eu acho que uma das vantagens que nós sempre tivemos, ou sempre tentamos ter, é de aprender com aquilo que a gente vivia, né? E sem se conhecer nem nada, mas acho que era uma característica. E em todos os relacionamentos que eu tive, em todas as dores que eu vivi, em todas as frustrações, eu sempre tentava aprender um pouquinho. E o último relacionamento que eu tive foi um relacionamento, antes de conhecer o Saulo, foi um relacionamento de 2 anos e meio, e que eu acreditei de fato que ia dar certo e não deu. E eu fiquei muito arrasada, eu me entreguei muito por um relacionamento acreditando que ia dar certo e não deu. E eu decidi que o próximo relacionamento seria de fato um relacionamento de verdade. E eu comecei a me preparar para isso. Então, primeiro, a me amar, a olhar para os meus pontos positivos, ao melhorar a minha autoestima física e psicológica também, porque a gente vai vivendo situações e permitindo situações que a gente começa a deixar de acreditar em si, né? Acreditar em quem você é, na pessoa boa que você é. E quando a gente não acredita nisso, as outras pessoas não vão enxergar isso. Então eu comecei a me amar, eu comecei a me respeitar, eu comecei a escolher sim quem eu queria na minha vida. Eu acho que a gente não tem que colocar exigências demais, mas eu acho que a gente tem que, no mínimo, esperar aquilo que a gente pode dar. Então, se eu posso ser uma pessoa simpática, autoastral, feliz, que luta, que batalha pela vida, é o mínimo que eu espero da outra pessoa, né? E aí, quando a gente começa a se preparar e a entender que a gente precisa fazer diferente. Não é sobre o outro, é sobre mim.
E se você já está em um relacionamento e você entende que você não está bem, você precisa se mudar para si. Consequentemente, o seu parceiro vai perceber a sua mudança. Com certeza, ele vai começar a enxergar que você está sendo uma pessoa diferente, enxergar os pontos positivos que você está se transformando e ele começa a mudar também. Ah, Jéssica, mas e se não for essa pessoa da minha vida? Você vai encontrar a pessoa, né? Como o outro rapaz com que eu me envolvi não era o cara que eu ia construir na minha vida, mas eu mudei por mim. E, consequentemente, quando a gente escolhe mudar, a gente vai vencendo desafios, a gente vai aprendendo lições que Deus está querendo nos passar e Ele vai entregando as coisas que realmente a gente tem que receber. Sim, e uma pergunta que naturalmente a gente se faz: como saber se é a pessoa certa ou não? Como saber se eu devo continuar insistindo nesse relacionamento ou não? E aí eu quero trazer para vocês aqui a diferença entre insistência e persistência. Insistência é repetir as mesmas atitudes e querer resultados diferentes. Você segue insistindo, insistindo, insistindo e as atitudes não mudam. E não existe resultado diferente com mesmas atitudes. Se nós queremos resultados diferentes, as atitudes precisam ser diferentes. Então, troque no seu vocabulário a palavra insistência por persistência. Persistência, por mais que pareçam sentidos similares, não são. Persistência é você saber o que você quer, qual o seu objetivo, qual a sua meta, qual é o seu propósito. E aí, através das mudanças de atitude, alcançar esse objetivo. E aí você persiste, tenta de uma forma, se não conseguiu, tenta de outra forma, até que as coisas deem certo. Nós não conseguiremos e não temos uma fórmula mágica para passar para vocês. Você só vai conseguir entender de fato o que funciona para você vivendo, tentando, persistindo. Mas essa persistência tem que partir da base do propósito de estar disposto a tentar quantas vezes forem necessárias, desde que nas tuas orações, na tua conversa com Deus, na tua intimidade, você esteja com o teu coração em paz, de que seguir neste relacionamento é o melhor. Peça sempre a Deus sabedoria para que você consiga interpretar os sinais que Deus dá, porque Deus nos dá sinais. Muitas vezes nós estamos desatentos, nós não percebemos, nós somos imediatistas, queremos o resultado para ontem e não funciona assim. Assim como tudo que a gente conquista na vida, o relacionamento funciona da forma do plantio. Entre o plantio e a colheita existe o processo de maturação. E qualquer vegetal, qualquer árvore frutífera, precisa ser cuidado durante esse processo de maturação. E seria muito fácil a gente falar que nós somos um casal que escolhemos ter uma vida saudável, então é muito fácil. Não é. Ah, então significa que a gente não briga? É claro que nós temos nossos problemas, as nossas diferenças. É claro que tem conflitos, adversidades todos os dias, gente, todos os dias. A diferença que nós tentamos ter todos os dias é de fazer algo diferente, de fazer algo melhor, de ter uma comunicação melhor do que o que a gente teve até hoje. Porque a gente já tem como exemplo do que a gente tinha tido até hoje, o que funcionava e o que não funcionava. Então, nós escolhemos fazer diferente. Então, não pense que a nossa vida é perfeita, é linda, que a gente não tem problemas, dificuldades. Não, se identifique com pessoas normais, que têm uma vida normal, que têm problemas, que têm diferenças. Na última aula a gente falou o quanto eu sou desorganizada e o quanto o Saulo é organizado. As nossas culturas familiares são completamente diferentes. A nossa estrutura financeira é diferente. O jeito de pensar um do outro é diferente. Algumas coisas até um pouco iguais, mas outras coisas financeiras é diferente. Então nós temos conflitos. Tem situações que o Saulo fala e que eu não gosto. Tem situações que eu falo e que o Saulo não gosta. É um relacionamento normal, gente. Normal, normal, normal. O que nós escolhemos é respeitar um ao outro. É entender que não é uma briga, que não é uma guerra. Que quando ele fala não é pra me ofender e pra atacar. E se eu sentir isso, a gente senta e conversa.
Então é muito importante a gente respeitar a história um do outro. Acho que, em primeiro lugar, a gente se conhecer, a gente querer mudar e a gente conhecer a história um do outro também. E nós trazemos essas informações aqui de uma forma muito transparente, porque nós não vamos vender fórmula mágica. Nós não estamos aqui para oferecer a chave que vira de hoje para amanhã. Não. Relacionamento saudável é construção. 1% por dia. 1% todos os dias. E ambos têm que estar dispostos a construir. E a construção, gente, como qualquer outra construção, dá trabalho. Sim. Requer propósito, requer objetivo, requer foco, requer determinação. E importante é você entender que é sobre você primeiro. Não adianta assistir essa aula e ficar cutucando a outra pessoa. É sobre você. Sobre o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar. E, consequentemente, o restante vai. Mas enquanto eu sempre achar que a culpa é do outro, eu não vou resolver, porque existem coisas em nós que precisam mudar. E se você é uma pessoa que está 100% pronta e a outra pessoa não está, então você precisa encontrar uma pessoa que está 100% pronta também, que não vai ter. Porque eu não estou 100% pronta e o Saulo não está 100% pronto. Então eu, mesmo em discussões, em situações difíceis, que eu paro e penso, falo, putz, ele errou. Mas eu paro e reflito, o que eu poderia fazer diferente? Como foi a minha comunicação com ele, mesmo através do erro dele, ou como foi a minha interpretação, a minha expressão que poderia ser diferente? Por quê? Porque sempre vai fazer com que a gente se torne melhor. E os feedbacks servem para isso, né? A gente sempre fala muito disso. Os feedbacks servem para que a gente... É um presente que serve para que a gente se torne uma pessoa melhor. Não significa que a outra pessoa não erra. Mas falando de mim, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa que tenha um relacionamento saudável. O que eu posso fazer naquela situação para ser uma pessoa melhor? E é a sua evolução. E a sua evolução ninguém vai tirar de você, né? Então, para encerrar essa aula, nós queremos transmitir a mensagem de que, se nós, que somos iguais a toda e qualquer pessoa, eu sou igual a você, consegui, se a Jéssica conseguiu, todos podem conseguir, basta querer. E nós estamos aqui para ajudar você nessa jornada, para caminhar junto, para seguir adiante com esse propósito, para compartilhar histórias que nós vivemos, que talvez, se você tiver a visão e a interpretação adequada, você não precise viver. A gente não precisa passar pela dor para aprender. E é esse o nosso objetivo por aqui, dizer que nós passamos por muitas dores e nós temos o propósito, além de construir esse relacionamento saudável, te ajudar a não passar pelas mesmas dores. E eu vou falar muito mais de dores em outras circunstâncias, porque eu falei só uma pontinha do iceberg. Quando eu falo de dor, são dores terríveis, profundas, que você não precisa passar por isso. E nós vamos te ajudar nessa jornada. Nos encontramos na próxima aula.